Possíveis soluções da Marinha na promoção da segurança nacional. Este vídeo é exclusivamente patrocinado pelo melhor jogo de guerra naval de todos os tempos, World of Warships, um jogo absolutamente gratuito para computador, onde você controla os incríveis barcos e aeronaves que já existiram durante as guerras mundiais. Além de inúmeros cenários disponíveis, o jogo possui efeitos climáticos incríveis e uma interação nunca antes vista, pois são mais de 300 barcos de guerra altamente detalhados e realistas em constante atualização, para deixar o seu jogo ainda melhor. E não para por aí. Existem diversas classes de barcos no jogo, como por exemplo os pesos pesados altamente resistentes a ataques inimigos, como os encouraçados. Se você procura um jogo de guerra com muitas explosões, adrenalinas e estratégia, esse é o jogo certo. Junte-se aos mais de 30 milhões de jogadores ao redor do mundo. E tem novidade chegando, o jogo está trazendo em breve os incríveis submarinos da época. Exatamente, o jogo irá trazer em breve os verdadeiros caçadores invisíveis do mar. Para começar a se divertir com World of Warships, faça como eu. Basta acessar o primeiro link na descrição do vídeo para download gratuito do game. E logo após se cadastrar e seguir os passos corretamente, você inscrito do canal vai receber diversos brindes exclusivos ao utilizar o nosso código promocional Ready for Battle 2020 e ganhar brindes incríveis, como ter 7 dias de conta prêmio no game, 700 dobrões, 1 milhão de créditos para gastar do jeito que quiser. Receberá ainda o barco USS Charleston, com uma camuflagem incrível da bandeira dos Estados Unidos, e também o incrível barco prêmio japonês Ishizuchi. São diversos brindes exclusivos para você começar o jogo dominando seus adversários, se divertir e relaxar em casa seguro neste momento de atenção que o mundo está passando. Faça download agora mesmo no primeiro link na descrição e jogue World of Warships com seus amigos. No dia 24 de novembro de 2019, foi publicado pelo canal um vídeo sobre os desafios da Marinha do Brasil na promoção da segurança nacional, abordando os aspectos que minam o avanço da estrutura operacional da Armada Brasileira, que estão vinculados às dificuldades orçamentárias do país e à má condução dos militares em operações internas de lei e ordem. Com base nesse aspecto muito bem fundamentado, neste vídeo será tratado das possíveis sugestões ao governo pôr em prática o que está descrito na Constituição brasileira, para que erros como esses não ocorram no futuro próximo. As análises foram feitas por diversas bibliografias, entre elas a Estratégia Nacional de Defesa e um artigo da revista da Escola de Guerra Naval da Marinha da excelentíssima Roberta Lopes da Cruz Antônio, advogada, mestre em Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e em Direito da Segurança Nacional, com distinção pela Georgetown University, que trata sobre os desafios da Marinha do Brasil na promoção da segurança nacional, reflexos de uma crise nacional multidimensional. A sociedade brasileira deve passar por um processo de revolução mental a fim de mudar o paradigma em vigor, intensificado pela Emenda Constitucional 95/2016, relativa à equivocada hierarquização das necessidades do país conforme os setores, como se a prioridade conferida a determinado projeto em um setor excluísse as de outros. Vários setores no Brasil carecem de políticas públicas eficientes, mas isso não significa que um deve ser priorizado em detrimento do outro. Da mesma forma que áreas como a saúde e a educação requerem melhorias, a defesa necessita de investimentos que lhe permita dar continuidade ao cumprimento de sua missão. O contexto em discussão sobre a hierarquização financeira dos setores institucionais da nação não será atendida em termos técnicos econômicos neste vídeo, principalmente pelo fato de não ser a filosofia do canal e pela falta técnica na área. Sabemos que as comparações entre nações sempre foi discussão em roda de amigos. Muitos já devem ter ouvido a típica frase: o Brasil precisa ser uma potência militar como os americanos ou como os russos. De fato, não estão errados, mas é preciso se atentar em qual dimensão nossas forças armadas, em especial nossa Marinha Brasileira, precisam estar ao patamar dessas nações.
A conscientização de uma marinha forte é primordial que se enraize em cada cidadão brasileiro, desde a sua inserção na escola até a sua formação no ensino básico. Sendo assim, a princípio, o governo federal deve buscar fortalecer sua marinha na dimensão comunitária de estar sempre presente, de aproximar sua instituição da sociedade através de exercícios nas mais variadas cidades de cada estado do país e estimular o patriotismo nas escolas. Muitos cidadãos acham que nossas forças federais estão despreparadas. No que tange disciplina, ética, doutrina e alma patriota, estamos mais que preparados. Porém, se tratando de totalidade de espectros de defesa no mar, ar, terra e espaço, ainda há uma lacuna muito grande a ser estreitada. As Forças Armadas são, na linguagem popular, o último recurso. É preciso elevar esse termo no sentido de serem eficazes, de chegar e solucionar, mas ao mesmo tempo permitir que a Marinha e outras instituições estejam intimamente presentes na sociedade, como ocorre nos Estados Unidos, com a Guarda Nacional e diversas manobras militares no território americano. Conforme mencionado na Estratégia Nacional de Defesa, especificamente no tópico O Serviço Militar Obrigatório, a base da defesa nacional é a identificação da nação com as Forças Armadas e das Forças Armadas com a nação, e tal identificação exige que o país compreenda ser inseparáveis as causas do desenvolvimento e da defesa. A Marinha do Brasil já desenvolveu um programa conhecido pelo acrônimo PROMAR, o qual se trata de um programa destinado ao desenvolvimento de uma mentalidade marítima entre a população voltada para o maior conhecimento do mar e seus recursos, da sua importância para o Brasil, da responsabilidade de sua exploração racional e sustentável e da consciência da necessidade de preservá-lo. Conforme a sociedade tenha mais acesso à dimensão do trabalho da Marinha Brasileira, muitas portas de apoio serão abertas na cobrança de investimentos no setor de defesa. Diante disso, somadas necessidades de investimentos em defesa, caso o Brasil intente atuar como protagonista no cenário internacional, pelo fator territorial, somada à abundância de recursos naturais, não pode, por si só, projetar o país internacionalmente se não houver meios capazes de proteger tais recursos. Com a vinda de Bolsonaro à presidência, a defesa passou a ter voz ativa. Já observamos melhorias no setor e alguns acordos bilaterais importantes com nações potências. Assim sendo, deve-se considerar como prioridades o investimento no reaparelhamento da Marinha, o adequado emprego de seus militares em suas atividades centrais, evitando-se qualquer ação de garantia da lei e da ordem, conhecido como GLO, a fim de preservar a continuada qualificação de seus profissionais e o bom funcionamento da força, e principalmente instigar o desenvolvimento da base industrial de defesa, que obteve ganhos reais nos últimos anos, com o processo de transferência de tecnologia do Gripen NG, do submarino classe Riachuelo e da produção do KC-390 Millennium e o desenvolvimento do Mansup, a fim de viabilizar a autonomia técnica da defesa no Brasil, de modo a promover sua independência.